O SIACSA denunciou na manhã desta segunda-feira um agravamento das violações laborais em vários setores do país, apontando casos de salários em atraso, desrespeito à lei e precariedade generalizada nas câmaras municipais, serviços de saúde e prisões. O sindicato considera a situação insustentável e alerta para possíveis manifestações caso as autoridades continuem a ignorar os direitos dos trabalhadores. Entre as principais irregularidades apontadas estão a falta de aplicação dos planos de cargos, funções e remunerações, o não pagamento de retroativos e, em muitos casos, o descumprimento do salário mínimo vigente na administração pública. As câmaras municipais na Câmara Municipal ainda não foram observados o PCFR das diferentes classes profissionais e alegaram que aguardam pelo financiamento do governo. Verifica-se que algumas câmaras, outras, fizeram o reajuste salarial e não observaram os retroativos, enquanto outros nem sequer aplicaram os reajustes salariais e nem o salário mínimo que é aplicado na administração pública. O presidente denunciou o desrespeito pelos estatutos dos bombeiros municipais, com salários baixos, falta de diálogo e ausência de regulamentação, especialmente nas câmaras de São Vicente e da Boa Vista. Os bombeiros municipais são parentes pobres das câmaras municipais, pese embora sobre eles recai a maioria das responsabilidades, com vidas humanas e bens públicos e privados e ainda proteção do meio ambiente. Mas as câmaras não reconhecem isso. Fecham o diálogo, como é a Câmara de São Vicente, cuja situação é por demais mais crítica de todas. E da Boa Vista, fecham os olhos e não implementam os estatutos e regulamentos dos bombeiros. E ainda outras que nem sequer estão aí a pensar nos baixos salários desta importante classe profissional. Funcionários com largos anos de trabalho, sem promoção e por vezes acabam por ir para a reforma ou morrem com saudades das promoções. Além disso, o sindicalista apontou os problemas vividos pela classe de enfermagem, sobretudo os profissionais contratados há 5 anos e os recém-recrutados que têm salários em atraso e que continuam à espera da nomeação definitiva, além de não gozarem do descanso semanal. Já os agentes prisionais têm enfrentado situações de precariedade, com transferências feitas sem consentimento nem consulta ao sindicato, o que vai contra o Código Laboral. A classe de enfermagem, sobretudo os contratados há 5 anos, bem como os que foram recrutados recentemente, vivem momentos de dificuldades em termos de atrasos salariais, uma vez que de 8 e 7 meses de salários em atraso, pagaram somente 2 meses e tinham anunciado que já havia verbas para acudir esta demanda e nada feito. Além desta situação incômoda, os enfermeiros passaram pela formação, aguardam e desesperam pela nomeação definitiva. E ainda abraçam a questão do não gozo do seu descanso semanal. Os agentes prisionais queixam igualmente da precariedade laboral, depois de colocação dos 2 delegados sindicais das outras ilhas, como os princípios contra os princípios consagrados no Código Laboral, usando uma interpretação errada e contrária, isto é, confundindo dirigente com delegado sindical. Acabaram por manchar a lei, o qual dispõe que nenhum delegado sindical deve ser colocado e ou sofrer mobilidade sem o seu consentimento e audição do sindicato onde estiver inscrito. Mas mais do que isso, os agentes que não aderiram ao trabalho voluntário não estão a ser contemplados com o direito às férias vencidas e estão com algumas dificuldades nas outras ilhas a sofrer com carga horária
e não são compensadas, porque proibiram esses de fazer horas extraordinárias. Perante esse cenário, o SIACSA reforça que não vai ficar calado diante das injustiças e apela às autoridades competentes para que atuem com responsabilidade e urgência.